Para você que chegou agora, o nosso tema é primeira dentição. E para falar desse assunto está conosco a doutora Manuela Andrade Souza Fernandes, que é odontopediatra. Doutora Manuela, no outro bloco nós falamos sobre as mamadeiras, a questão da higienização. Tem uma pergunta do pessoal da rua, vamos ver. Eu gostaria de saber se a chupeta pode ou não ser usada. Não que seja contraindicado. Ele pode ser usado principalmente para acalmar, para acalentar a criança naquele momento, mas, na verdade, não deve se fazer daquilo um vício. O dia inteiro, o tempo todo a criança com o bico na boca, porque o bico, ele tem a tendência de deformar o uso desse bico continuamente, deformar essa cavidadezinha oral. O céu da boca acaba ficando mais profundo e, em questão disso, a criança, nesse período de fase oral, é uma fase em que a criança necessita mesmo de sucção. A referência que a criança tem está na boca para descobrir as coisas, a sensibilidade está ali. Então ela precisa colocar aquilo na boca, é um período que a criança põe mesmo muitos objetos para definir o que é aquilo. Então, com o bico, não deixa de ser diferente. É um objeto que ela quer, que ela gosta, que acalma, que ela suga e que acalenta naquele período. Mas muito cuidado com o tipo de bico. Hoje em dia, o mercado também oferece bicos que sejam ortodônticos, que são menos ruins também para essa questão da deformação e que, querendo ou não, vai ter mesmo uma necessidade de haver um acompanhamento disso, procurar o especialista para que seja orientado de uma forma adequada, o tamanho do bico, o tipo do bico, de forma que aquela criança esteja acompanhada. Mais uma vez, volto a falar, esse período é nesta fase oral, 0 a 1 ano e meio de idade. A criança tem necessidade de sucção. Não é contraindicado, mas muito bom senso com essa necessidade do uso do bico. Então, às vezes, a gente está com o bebê lá, com uma dorzinha de barriga. Às vezes, se a criança aceitar a chupeta, é essa hora aí, talvez, que a gente pode estar deixando a criança com a chupeta, né? Para acalentar e dar uma sensação, pelo menos, de alívio. Isso mesmo, né? Às vezes está muito irritada, e aí a chupeta, com certeza, ajuda. Né? Mas, doutora, essa questão, então, da chupeta, a gente já ficou claro que pode usar nessas questões, mas não é uma coisa que a gente fala que pode ser usada por causa desses problemas que você descreveu. Exatamente. Mas agora, a criança já está com todos os dentes. O cuidado ainda deve ser maior, porque dente de leite também pode ter cárie? Também. E como? Olha só, Belkis, desde aquela fase da amamentação que nós começamos a falar, a criança, se nascer os primeiros dentinhos em torno dos 6 meses de idade, como eu estou falando para você, essa dentição decídua, né? A quantidade desses dentinhos de leite são em número de 20. Então, são 20 dentinhos de leite, em média, a partir dos 6 meses até os 2 anos e 4 meses, finalizando a erupção desses 20 dentinhos. Algumas crianças, como falamos anteriormente, terminam a formação a erupção, desses dentinhos em torno dos 2 anos e 4 meses, 2 anos e 8 meses, 3 aninhos. Da criança, né? Exatamente, né? Então, cada organismo aí vai funcionar de uma maneira diferente. Mas aí a questão das pastas que a gente pode usar, tem uma pasta específica para a idade de 0 a 2 e de 2 a 5 anos? Porque sabe que a criança às vezes não suporta aquele eucalipto forte, como a gente usa na nossa pasta habitualmente. Existe alguma indicação? Neste momento, Belkis, eu vou te falar que esta mamãe tem que ir ao consultório do odontopediatra, porque é no exame clínico que nós vamos orientar isso adequadamente, tá? Porque dependendo da necessidade, da estrutura daquele esmalte do dente, aquela coloração, se tá brilhosa, se tá mais fosca, se tem uma quantidade
quantidade de placa bacteriana a mais, se não, se aquela higiene está sendo feita adequada. Então, são várias as questões que a gente precisa analisar para indicar este tipo de creme dental. Certo. E a partir de que momento? Isso é muito importante também, Sim, Bel, claro, por causa da ingestão, né? Se o bebê, a gente enquadra 0 a 3 anos na odontopediatria como bebê. Certo. Então, se é aquele bebê já esperto, 1 ano e meio, que já anda tudo, já mexe em tudo, pegar um cremezinho dental que tenha flúor e começa a comer, chupar, engole, né, faz a ingestão, aquilo já é um risco, já é um perigo, porque existe um probleminha que é visto lá na dentição permanente, que chama fluorose. Esse problema é acentuado pela ingestão também de creme dental fluoretado nessa primeira dentição, nessa primeira infância. E o cremezinho, então, com flúor, é a partir de qual idade, geralmente? Ou isso vai depender disso que você falou? Vai depender dessa avaliação odontológica, tá? Porque tem bebês, por exemplo, de 2 anos de idade, que tem lá manchinhas brancas na superfície do dente. Essa manchinha branca já é um risco, digamos assim, ao desenvolvimento de alguma lesãozinha de cárie. É um assunto que a gente pode até discutir depois. Claro, isso é um assunto ainda maior, né? É extenso. Então, se for esse tipo de situação, mesmo ele sendo um bebê com 2 anos, a gente precisa orientar adequadamente que tipo de creme dental, a quantidade, Sim. quantas vezes ao dia, tudo isso para ser de uma forma adequada, para não haver o comprometimento de um excesso de flúor no organismo e correr o risco de uma fluorose futuramente. Certo. Quando eu falo a questão da cárie, eu falo justamente pelo fato, assim, porque às vezes aparece. A criança não escova dente, come muito doce, aparece. Eu tô frisando isso porque às vezes os pais acham que por serem dentes que vão sair logo, não precisa cuidar. E eu imagino que isso deva interferir nos dentes permanentes ou não? Com certeza, Bel. Olha só, essa dentição decídua, né, que a gente está falando, primeira dentição, dentição de leite, que são em número de 20 dentes, que começou a erupçãozinha lá em média aos 6 meses, o segundo molarzinho de leite tem a sua erupção aos 2 anos e 4 meses a média. Vamos colocar assim, finalizar em torno dos 3 anos. Esse número de 20 dentes da dentição decídua de leite. A função de todos esses dentinhos é mastigação, fonação. A criança precisa falar as letrinhas, começar a falar adequadamente, né? Então a fonação é importante com a presença desse dente de leite. A estética, hoje em dia a gente vê aí as crianças, né, esses bebês, né, até 3 aninhos, indo para a escola cada vez mais cedo. Sim. Se não tem a presença desses dentinhos na boca, né, acaba se tornando no meio social de convívio dos outros coleguinhas, enfim. Então a dentição decídua, esses dentinhos de leite são muito importantes, bem tratados, bem cuidados, higienizados. Eles estão ali para poder manter o espaço para uma dentição permanente também vir adequadamente. Certo. Doutora, assim, para a gente não deixar de falar e passar bem rapidinho por causa do nosso tempo, a questão, criança cai muito, sabe? E às vezes os pais acham que caiu e tudo, deve levar um especialista, não é verdade? Exatamente. Tomou um tombo, viu que foi mesmo boca, dente, bateu no chão, bateu na cabeça do coleguinha, em casa, o que seja, procure o acompanhamento com o especialista. E por que deve procurar o especialista nesses casos? Porque é o odontopediatra nessa hora que vai avaliar toda a questão dessa fase mesmo, dessa dentição decídua. Se vai ver se houve projetar mobilidade, isso exatamente. Se houve mobilidade, se houve alteração de cor, se essa criança provavelmente está com alguma sensibilidade ou não. E tudo isso, Bel, em função da preocupação também com essa dentição permanente, né? Que também é um outro assunto riquíssimo que nós poderemos citar, que é trauma nessa primeira infância. Ok, Manuela.
te agradecer, tá, pela presença e um assunto que às vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Ou às vezes uma criança cai, um dentinho tá cariado, um dentinho de leite, acha que tem problema. Tem sim, né? E a saúde também passa pela boca, não é verdade? Então eu quero te agradecer, espero que a gente tenha conseguido informar os nossos telespectadores. Foi um prazer, Bel, estarei aqui sempre que quiserem e falar de temas, né, voltado mesmo para a área que a gente trabalha com tanto amor, a gente informa a todos com muito prazer. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.